Um dos maiores vilões do Flash sempre foi um Flash reverso. Não um cara que corre de costas, não é isso, não é um cara que rebobina. Quer dizer, mais ou menos. O Flash reverso sempre foi esse vilão que atrapalha a vida dele em todas as realidades, em todas as linhas do tempo e em todos os momentos de sua vida, dos mais simples aos mais importantes. E vamos falar sobre uma das versões dele em Flash Reverso. E esse aqui é um quadrinho que vai contar exatamente sobre esse personagem que é, no mínimo, um dos mais importantes. Mas esse aqui é um pouco diferente. E eu vou dar mais detalhes para vocês depois do like de vocês, isso mesmo. Deixe esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bota aí nos comentários. Você já leu essa história dos 952? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de quadrinho do Flash, Flash Reverso. Bom, a gente tem algumas diferenças aqui. E com detalhe a aparição de outro personagem, esse aqui é o Kid Flash. E, bom, ele é ruivo, né? Ele é meio ruivo. Mas não estamos falando de Wallace West. Bom, Wally West. Esse aqui é um Kid Flash diferente. É um personagem que eu realmente não conheço, porque eu nunca li nada dos Jovens Titãs dos 952. Ainda não tive acesso a esses quadrinhos. Espero conseguir em breve. Mas beleza, vamos focar aqui. Essa história aqui, ela vai falar sobre esse personagem que é o Flash Reverso. Mas não é o Eobard Thawne. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eobard Thawne. Não tem nada a ver com ele, absolutamente nada mesmo. Ele é completamente diferente desse personagem. Assim, os poderes são, pelo menos em uma das versões do Flash Reverso, até parecido, que era o Professor Zoom, o Hunter Zolomon. É bem parecido, mas não é a mesma coisa também. Aqui realmente a fonte de poder dele também é a força de aceleração, mas também não é a força de aceleração negativa. É tudo diferente, gente. É tudo diferente. Ele realmente é um personagem perturbado mentalmente. Só que assim, diferente de alguns vilões que a gente consegue ter um certo grau até de simpatia por eles, esse aqui eu tive uma grande antipatia. Eu entendo o que ele passou, que foi uma situação horrível, foi algo terrível, porém, ainda assim, o que ele faz depois não é justificável. Cara, quando ele era uma criança, o que ele faz não é exatamente justificável. Tudo bem que ele entra em desespero, você vê que ele não é, assim, ele não é uma pessoa psicopata, né? Ele tem noção das coisas que ele faz, ele até sente remorso por isso, sente culpa, ele chora tal, mas ainda assim, logo após, né, já adulto, você vê que ele se deturpou realmente, ele se perdeu muito. Ele não é um típico vilão que você consegue ter muita empatia. Eu não consegui sentir empatia por ele. Outro personagem que, honestamente, também se perdeu, e eu não entendi bem o porquê, foi o Dr. Elias. Eu entendo que a visão científica dele para com os poderes do Flash mostrem a ele que a força de aceleração é um poder muito grande e que seria muito interessante utilizá-la para ajudar outras pessoas de outras formas. Eu acho legal. Eu acho até assim, louvável a atitude dele, mas o modo como ele reage, como ele faz isso, cara, é sem sentido, parece. Ele beira o cientista louco. Ele não consegue perceber que as atitudes dele serão mais destrutivas do que construtivas. Não foi à toa que o que acontece com ele lá
na revolução dos vilões e até mesmo na guerra dos gorilas, cara, ele não precisava ter passado pela metade das coisas se ele simplesmente tivesse confiado mais no Barry Allen. Mas o mundo dos 952, ele realmente foi feito para ser assim, mais sombrio, as pessoas tendo mais desconfianças, não tendo aquele tom de heroísmo que nós estamos acostumados. E, honestamente, isso realmente combina. Isso realmente combina com, pelo menos com o que ele está fazendo. Ele tem uma desconfiança maior. Mas, honestamente, isso eu achei um pouco, assim, abrupto, sabe? Um pouquinho forçado. Mas, assim, ele permanece constante até o momento. Mas uma coisa que eu posso dizer é, a arte ficou bem legal. A arte ficou bem maneira. Essa cena dele, do Flash, correndo atrás do Kid Flash. Muito legal também. As explicações físicas que o Barry dá pra ele. Que assim, o Barry, cara, ele é um nerd. Barry Allen, ele é um nerd mesmo. É um nerd de carteirinha. Ele é realmente um cientista. Ele é nerd, mas ele é um cara corajoso também. Que aqui a gente vai ver não só o Barry enfrentando o Flash Reverso. Temos a origem desse Flash Reverso, a gente vai saber quem ele é. Você até desconfia de alguns personagens, mas depois você percebe que não é ele. Cara, funciona muito bem, na minha opinião. A cena dele correndo atrás do Kid Flash. Cara, eu gostei desse traje do Kid Flash. Eu achei ele maneiro. Ele não tem aquele símbolo no peito, né, que nem o Barry. Ele não tem, mas ao mesmo tempo tem um traje muito legal. Eu achei isso muito legal. Valeu a pena ver a corrida deles. Fora assim, meio que uma tentativa de explicação da fonte de poder desse Kid Flash. Que sinceramente eu não entendi ainda, mas lendo os quadrinhos dos Novos Titãs provavelmente vou entender. A gente tem uma participação maior da Iris West. Ela tá aqui. Além do desenvolvimento maior do relacionamento da Patty com o Barry Allen. A Patty Pivot, ela, assim, você sente que ainda existe uma certa tensão entre ela e a Iris, já que a Iris e o Barry têm um certo passado juntos, né? Uma tentativa de relacionamento. A gente tem uma história extra aqui no final, mostrando antes do Barry se tornar o Flash. Ele ainda é apenas o Barry Allen. E uma coisa que é legal, cara, isso é maneiro porque quando você vai assistir a série Arqueiro, né, a série Arrow, nós temos ali a origem do Barry Allen na segunda temporada. O Barry aparece em Central City, em Star City, na verdade ainda é Starling City, e ele tem aquela coisa de ajudar o Arqueiro a enfrentar um certo vilão lá, que é o equivalente ao Solomon Grundy, mas ele tem esse momento ali que é meio que a interação dele com os policiais da cidade de Starling City. É bem parecido com o que acontece aqui, só que aqui não é Starling City, é Gotham City. E nós temos menção também ao Batman. Tá? Isso aqui é tudo no ano zero dos super-heróis. Tá? O que é o ano zero, gente? Lá nesses quadrinhos dos 952, a gente tem o período do ano zero. O período em que os heróis começam a surgir. E isso acontece 5 anos antes das histórias que nós estamos lendo. Essa história aqui, esse arco de histórias do Flash, acontece 5 anos depois dele se tornar Flash. Então, isso que está acontecendo nessa última história é o ano zero. Assim como nós temos Batman, ano zero, que é a origem do Homem-Morcego dos 952. Então,
É bem legal essa história, na verdade. Honestamente, eu gostei muito. Tem o lado Barry cientista ali, tem a Iris como repórter investigadora, né? Começando como repórter investigadora. Cara, realmente é muito legal. Isso eu achei muito maneiro. São pontos que eu achei muito positivos. Porém, o meu ponto negativo é com relação ao Flash Reverso. Que, tudo bem, a origem do Flash Reverso, Will Barton, eu acho ele meio bocó. Por quê? Ele é só um cara com inveja do Barry Allen. É só isso. Ele é um cara com inveja. Então eu acho isso meio fraco como motivação. O Hunter Zolomon, eu acho ele com uma motivação um pouco melhor, não porque ele como vilão seja uma coisa boa, não é isso, mas é que ele tem uma motivação de querer fazer o Flash ficar mais forte, ficar melhor, mas ele faz isso se tornando o antagonista do Barry. Do Barry não, no caso do Wally. E ele realmente causa atrocidades por causa disso, para poder fazer com que o Wally melhore. Ele tem um senso deturpado de evolução para o personagem. Então, honestamente, isso chama um pouco mais atenção, tira um pouco do clichê. Esse Flash Reverso, para mim, foi um pouco clichê. Um pouquinho mais parecido, assim, meio que misturando um pouquinho dos dois, sabe? Mas, para mim, não ficou tão bom. Acho que faltou um pouco. Porque pode não parecer, mas acho que esse personagem ele merecia um desenvolvimento um pouco melhor e talvez até mais de um quadrinho para ele, que meio que finaliza um pouquinho a história dele aqui. Eu acredito que ele vai ressurgir no futuro, mas para mim faltou um pouquinho para ele, mais desenvolvimento para ele, deixar ele um pouco mais aterrador, com uma motivação um pouco melhor, sabe? Eu achei a motivação um pouco fraca, sabe? Eu entendo que o que ele passou, isso pode gerar o desejo de vingança, mas, cara, faltou um pouco mais. Sinceramente, acho que faltou um pouquinho mais. Tudo bem que essa é uma história com produto de seu tempo, né? Essa história ela não é muito antiga, é verdade, ela não é. Eu não lembro exatamente de que ano. Mas mesmo não sendo muito antiga, ela também não está assim, inovando muito. Ela é de 2013. Então temos 12 anos aqui dessa história. Então meio que ficou meio batido, assim, vamos botar dessa forma. Mas não é que o quadrinho seja ruim, não. O quadrinho ele é bom. A gente tem um desenvolvimento maior para o Barry Allen, maior para o relacionamento dele. Você vai vendo um pouquinho mais do relacionamento dele com a Pat se solidificando e também mostrando o lado Barry Allen que não perde aquela coisa de ser um investigador, de ser o cara que quer descobrir a verdade. Então, para mim, isso realmente é algo muito legal, porque a gente não perdeu aquele Barry Allen que quer provar que o pai dele é inocente. Ele não quer perder isso. Ele quer salvar o pai dele. Então, por mais que muitos digam que é impossível, ele está lá lutando para tornar isso possível. Então, isso é um ponto muito legal. E eu acredito que pode se tornar um problema no futuro muito em breve para ele e a Pat. E, sinceramente, por mais que possa se tornar um problema, acho que pode se tornar até uma alavanca para o relacionamento deles. Claro, se o roteirista quiser. Os roteiristas continuam os mesmos, né? O Francis Manapul e o Brian Buccellato nos roteiros. O Francis Manapul, Scott Hepburn, Chris Sprouse, Carl Story e Keith Champagne na arte. Nas cores estão Brian Buccellato e Ian Herring. Então, continua da mesma forma e, sinceramente, eles têm um ótimo trabalho de arte.
para mim funciona muito bem. O Barry como Flash, até na parte civil também, funciona muito bem na minha opinião. Então, tem umas artes aqui no final que são bem legais mesmo. A lápis, né? Poxa, eu acho isso muito legal, gente. Essas partes extras. Eu acho isso muito bonito de se ver. Então, pra mim, esse quadrinho foi bom sim. Tá? Eu achei os anteriores um pouco melhores. Especialmente pelos vilões, né? Que esse aqui eu achei um pouquinho mais fraco, mas ainda assim é um bom quadrinho, divertiu, valeu a pena a leitura e me deixou curioso com relação aos novos Titãs dos 952. Então, espero conseguir essa história também para ler, porque fiquei curioso com os personagens. A gente tem aqui o Kid Flash diferente, que eu quero conhecer mais. E claro, eu quero dar continuidade a essa história, porque ela não acaba aqui, temos mais histórias para ele. Só não sei onde continua. Tem que pesquisar ainda. Mas assim que eu tiver essa história em mãos, eu trago para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui a continuação dessas histórias dos 952, especialmente do Flash. Então, para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo, tanto de recebidos, de quadrinhos dos 952, quanto dos reviews, né? Vocês têm que estar inscritos no canal, gente. Se inscrevam no canal. Isso aí, ative o sininho de notificação, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me falem aí, vocês gostaram desse arco do Flash? Essa fase do Francis Manapul e do Brian Buccellato? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!